fala pra gente o que mais te impressiona em questão de layout e o que você vê como tendência para os supermercadistas brasileiros. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente hoje, a gente é nômade, tá? Então a gente, por exemplo, viaja o mundo, né? E não tem necessariamente lugar fixo, né? Então a gente não mora mais no Brasil já faz um tempo, faz praticamente 2 anos já. E nós moramos 30 dias em cada país hoje. Então, nesse momento eu estou no Brasil, estou aqui no escritório da empresa. Minha empresa tem um escritório, tem uma sede aqui. Eu até, inclusive, moro aqui quando eu estou no Brasil, eu durmo aqui no meu escritório mesmo, né? Ou num hotel que tem próximo, porque a gente não tem praticamente mais uma casa. E nessas viagens, uma das coisas que eu faço é visitar varejistas, né? Então eu visito varejistas em diversos locais do mundo. Cada país que eu passo, eu visito de 5 a 6 redes de varejo, né? Algumas com muita profundidade, que eu consigo realmente entrar dentro dela, entrar nos bastidores. Algumas eu consigo trazer mais o piso de loja. Então a gente faz esse trabalho. Uma coisa que a gente vê muito hoje no varejo fora do Brasil, tá? Que até quando eu comecei a viajar, eu comecei muito pela América do Sul, né? Então a gente sempre começou pela América do Sul, foi subindo, chegou no meio, na América Central, depois a gente foi para os Estados Unidos. Então, ou seja, a gente começou muito pela América, por aqui por baixo, pela América Central. E nesse ponto a gente percebeu já na América Central aqui que o varejista ele é bem mais tecnológico do que o varejo no Brasil hoje. Isso é uma das primeiras percepções que você tem, tá? Que o varejo de fora, até mesmo países que a gente considera às vezes subdesenvolvido em relação ao Brasil, em alguns pontos da América Latina, eles já são mais evoluídos tecnologicamente. Isso é um ponto muito interessante, né, que a gente acaba analisando e vendo lá fora. Outra coisa é a questão das ambientações de loja, tá? As lojas elas são muito mais voltadas para o ambiente, com ações de trade marketing, né? Falando muito de trade marketing, é muito forte. Principalmente Colômbia, quem tiver a oportunidade de conhecer a Colômbia vai perceber isso muito nitidamente, que o trade deles é muito forte, eles têm uma parceria muito forte com a indústria. As marcas elas têm uma relevância muito grande no PDV, né? Diferente daqui, a marca ela se comunica mais como marca dentro do PDV, um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, né? Onde o supermercado ele força muito a identidade visual dele em alguns momentos, ele acaba ocultando algumas ações das marcas para não prejudicar isso. Eu até concordo em certo ponto, mas é possível sim criar o equilíbrio. E muitas empresas de fora, elas fazem isso com um equilíbrio fantástico. Então você percebe sim essa união. E claro, lojas muito mais ambientadas. Então, ou seja, as lojas em termos de layout, elas sabem categorizar melhor em alguns pontos, tá? Então elas criam diversos ambientes. Porque a loja, ela hoje, ela tem que ser um ambiente. O cliente que ele busca uma determinada categoria, ele tem que chegar lá e ele não basta ele ter uma categoria, ele tem que ter um universo de produtos, um universo de experiências, né? E em alguns países a gente consegue sentir isso muito bem, né? Como o Jumbo, por exemplo, né? Ele faz esse trabalho muito legal na área de funcionais, na área de produtos naturais. Quando você entra lá, você está no mundo à parte do supermercado, né? É Legal como se isso, o né? cliente lá ele se desligasse do resto da loja e ele entrasse naquele ambiente que é um cliente que consome aquilo. Então, assim, isso a gente começa a perceber muito lá fora. Então, em termos de layout, eles são muito bons em ambientações, né? Percebe-se também que eles não têm uma operação tão eficiente como a nossa em alguns pontos. Isso a gente nota também, até mesmo nos Estados Unidos. Operacionalmente, você nota que tem algumas deficiências comparado a algumas lojas nossas em termos de operação. Mas, em termos de layoutização e disposição, a gente nota essa questão da ambientação muito forte. Tanto que, na minha empresa, a gente tem um software de planogramação de GC, eu trago muita coisa de fora e acabo incorporando ali no nosso código, na nossa estratégia, para a gente fazer testes aqui no Brasil em varejistas e grande parte das vezes dá muito certo. Legal. Eu estive em Barcelona e estive em Miami e é muito nítido isso, né? Vou pegar 2 exemplos que vem na minha cabeça aqui. Eu visitei tanto o Carrefour quanto o Walmart. A área de maquiagem, a área de beleza. Cara, dentro do Carrefour era toda preta, iluminada. Parecia que você estava numa loja da MAC, por exemplo. Você estava dentro de um outro ambiente da loja, tinha cadeiras, espelhos, a galera parava ali, já começava a ver, querer experimentar a maquiagem, tinha uma pessoa atendendo, né? Uma outra operação dentro do negócio ali. E aquilo gerou uma experiência assim incrível. Eu estava com a minha esposa, né? E naturalmente que passou o cartãozão lá no Fez final das umas contas. comprinhas lá. Sem sombra de dúvidas.